Beleza, beleza, pessoal? Vamos seguir aqui então com a nossa segunda e última aulinha do módulo que vai tratar da parte de raciocínio sequencial. Joga aí na tela para mim, por favor. Questãozinha número 3, foi prova de analista técnico administrativo do Ministério da Fazenda, prova de agosto do ano passado. E aí o pessoal da ESAF colocou uma questão dizendo o seguinte, ó, em uma progressão geométrica, aí ele já não deixa dúvida sobre o que ele vai falar, ó. Em uma progressão geométrica, tem-se A1 igual a 2 e A5 igual a 162. Então, a soma dos três primeiros termos dessa progressão geométrica é igual a, e aí vem as alternativas. Então, lá vamos nós. Ó, ele está falando de uma PG. Ele vira e fala para vocês que o primeiro termo da PG é o número 2 e que o quinto termo da PG é o número 162. Então, você poderia pensar o seguinte, olha, 2 é o primeiro termo. Eu tenho aqui o segundo, tenho o terceiro, tenho o quarto e o meu quinto termo é o número 162. Como que você poderia raciocinar? Se a gente está falando de uma PG, a gente viu que é porque de um número para outro, eu sempre tenho que multiplicar por um mesmo valor. Então você poderia fazer para mim assim, ó, que 2 vezes a razão ia dar um determinado número. Esse número vezes a razão ia dar o terceiro número, vezes a razão ia dar o quarto número, vezes a razão ia dar o quinto número. Então você pode deixar indicado para mim que se eu pegar o 2 e multiplicar pela razão elevado a 4, que isso que está aqui tem que ser igual a 162. Se na PG a gente tem que sempre multiplicar por um mesmo valor, se eu pegar o 2 e multiplicar por Q vezes Q, vezes Q, vezes Q, eu chego no 162. Q vezes Q vezes Q vezes Q é a mesma coisa que Q elevado a 4. Isso que está aqui poderia ser entendido por vocês de uma outra forma, que é o seguinte, existe uma formulinha, que é a formulinha do termo geral da PG. Fórmula do termo geral da PG. O que vocês podem fazer aqui, ó? Para você chegar na fórmula do termo geral da PG, ou melhor, a fórmula do termo geral da PG diz isso, ó, que o AN, ele é o A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, é parecida com a da PA, beleza? Só que a da PA, o termo geral é esse, ó, A1 igual a 1, desculpa, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A gente tem de novo o lance do N menos 1, só que aqui é vezes a razão, enquanto na PG é a razão elevada a N menos 1. Então você poderia sair dessa questão pensando do jeito que eu fiz aqui, ou usando a fórmula do termo geral, entendendo que o quinto termo seria a mesma coisa que o primeiro termo multiplicado pela razão elevada a N menos 1, ou seja, elevada a 5 menos 1. Então, você ia poder dizer para mim que o quinto termo, ele é o A1 multiplicado pela razão elevado a 4. E aí, vocês vão ver que não tem muito milagre, que de qualquer forma a gente ia chegar inclusive na mesma equação. Porque olha o que eu vou deixar indicado aqui para vocês se eu fosse usar a fórmula do termo geral. O A5 é quem? É o 162. Eu vou deixar indicado que o 162 é o A1, que é 2, vezes a razão, que é o que eu vou descobrir, elevado a 4. Confere, é exatamente a mesma coisa, pessoal. Então, com a formulinha ou sem, vocês iam acabar conseguindo se safando pela ideia do que a gente tem na PG mesmo, beleza? Claro que essa fórmula que está aqui, eu acho que ela é importante, porque se a gente trabalhar com uma quantidade de elementos maior, talvez ela seja um pouquinho interessante, beleza? Então, de PG, se vocês precisarem guardar alguma formulinha, vai ser a do termo geral, e as formulinhas que eu apresentei para vocês na segunda questão que a gente resolveu no curso, que foi na aula anterior, que foram as duas fórmulas de soma, a soma da PG finita e a soma dos termos da PG infinita, beleza? Para PG, são basicamente essas três. De curiosidade, se você quiser olhar, mas aí é de curiosidade mesmo, eu não sei se a ESAF colocaria uma questão dessas, mas, de curiosidade, depois se você quiser, dá uma olhadinha na internet, procura no Google mesmo, tá? Tô falando sério. Procura aí a formulinha sobre o produto dos termos de uma PG. Existe uma formulinha para você calcular produto dos termos de PG, mas isso é muito, muito, muito difícil de aparecer. Vestibular, né, que é onde o pessoal costuma cobrar essas coisas, já é difícil de acontecer. Para concurso público, então, eu só me lembro de ter visto uma vez em uma provinha do pessoal da Sesgran Rio.
Se achar que deve, se ficar com uma pulguinha atrás da orelha aí, procura, dá uma pesquisada sobre a fórmula do produto dos termos da PG. A gente aqui não teve nenhuma questão de ESAF abordando esse assunto, então não vou mexer com essa fórmula, mas se achar que vale a pena, dá uma olhadinha, beleza? Então aqui, segue comigo e vamos dar conta desse cálculo aqui agora para a gente fechar essa questão. O enunciado, a nossa equaçãozinha então foi a seguinte, ficamos com 162, aliás, deixa eu colocar aqui, 2 vezes Q elevado a 4, 2 vezes Q elevado a 4, ficou igual a 162. Vai pegar esse 2 e vai passar para cá dividindo, então a gente vai chegar à conclusão de que Q elevado a 4 é igual a 162 dividido por 2. Q elevado a 4 vai ter que ficar igual a 81. Daqui vocês vão ter que descobrir que o Q, como que a gente soma com esse 4 daqui, ó? A gente passa o 4 para o lado de cá, mas vocês não podem se esquecer que ele vai ter que passar como mais ou menos, ok? Sempre que a gente tiver aqui, ó, expoente par, vocês vão passar aqui para o segundo membro como se fosse mais ou menos a raiz, no caso aqui, a raiz quarta. Mais ou menos a raiz quarta de 81. A razão aqui, então, seria mais ou menos 3. Por que 3? Porque se você for pegar o 3 e for elevar a 4, 3 elevado a 4 é que dá 81, beleza? Só que aí o detalhe é esse, né? Entender que o mais 3 elevado a 4 dá 81 e que o menos 3 elevado a 4 também dá 81. Então, agora que a gente tem a razão, na verdade são duas possibilidades, tá, pessoal? A razão tanto positiva quanto a razão negativa. Eu vou analisar as duas para vocês aqui. A primeira possibilidade seria analisando a razão positiva. Então, se a razão for 3, qual que seria a nossa PG? Como a nossa PG começa com o número 2, vocês iam ver que a PG seria 2, 2 vezes 3 ia dar 6, 6 vezes 3 ia dar 18, 18 vezes 3 ia dar 54, 54 vezes 3 ia dar 162. 54 vezes 3, 162, ok? Então aqui repara que a gente foi sempre multiplicando por 3. Multiplica por 3 e aqui multiplica por 3. Como a questão está pedindo a soma dos 3 primeiros termos, soma dos 3 primeiros termos, seria essa que está aqui, ó, 2 mais 6 mais 18, que vai ter que dar 26. Isso aqui, inclusive, vai ser o gabarito para a questão, tá? A partir do momento que a gente descobriu a razão, o que ele pediu para a gente na questão foi a soma dos 3 primeiros termos. Então, a partir do momento que a gente descobriu a razão, a gente conseguiu descobrir a progressão e facilmente a gente chegaria aqui na soma dos 3 primeiros termos. 2 mais 6 mais 18, 26. Agora, sabe qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que você não se lembrasse dessa razão negativa. Aqui eles poderiam até ter feito a questão complicar um pouquinho para a galera. Não fizeram isso, porque muita gente simplesmente lembra que a razão tem que ser positiva e não se lembra do fato de que a razão teria que ser negativa também. Existe a possibilidade do mais ou do menos 3. Então aqui, por desencargo de consciência, vamos deixar anotado o que seria a nossa segunda possibilidade, porque aqui não teria problema algum se ele imaginasse a razão negativa, ok, pessoal? Ele não citou nada para a gente no enunciado a respeito da razão. Então, existe a possibilidade ainda da minha PG ser essa, ó, formada pelos números 2, menos 6, 18, menos 54 e 162. Aqui, então, é como se de um número para outro eu estivesse multiplicando por menos 3, por menos 3, por menos 3, por menos 3. E aí, tanto que vocês vão ver que fica tudo batendo como está no enunciado, ó. O A1 foi o 2 e o A5 foi o 162. E não tem problema nenhum essa PG ficar oscilando, beleza? Tanto que a classificação dela é essa mesmo. Essa aqui seria uma PG oscilante. Uma PG oscilante é uma PG que varia positivo, negativo, ou vice-versa. Negativo, positivo, positivo. De qualquer forma,
se a gente fosse somar os 3 primeiros termos dela, daria 2 menos 6 mais 18. Então aqui, 2 menos 6 ia dar menos 4 com mais 18 ia ter que dar 14, beleza? Então aqui não vai marcar porque realmente não tinha alternativa 14, mas toma cuidado, porque eles poderiam, ao invés de apresentar o 26, que foi o gabarito letra A, eles poderiam ter apresentado o 14 e isso ia acabar pegando muita gente na prova, beleza? Estamos entendidos com relação a essa que está aí? Então, a questãozinha que tratou de PG e foi útil aqui, importante para mim, para eu relembrar com vocês a questão da soma, desculpa, soma não, a questão do termo geral da PG, beleza? Que foi essa formulinha que eu deixei indicado aqui. Tranquilo? Maravilha. Vamos voltar então. A questão número 4 a gente resolveu na aula anterior. E aqui a gente vai resolver agora a questãozinha número 5, que caiu aí na prova de fiscal da Receita do último concurso, beleza? O enunciado veio dizendo o seguinte, ó. Uma sequência de números K1, K2, K3, K4, Kn é denominada progressão geométrica, PG, de n termos, quando a partir do segundo termo, cada termo dividido pelo imediatamente anterior for igual a uma constante R, denominada razão. Bom, aqui ele te explica o que é uma PG, beleza? Aí ele continua dizendo o seguinte, sabe-se que adicionando uma constante x, a cada um dos termos da sequência P-2, P e P mais 3, ter-se-á uma PG. Desse modo, ele pede 3 coisas para vocês, ó. Eles pedem o valor de x, o valor da razão e o valor da soma dos termos dessa PG. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, pessoal? O negócio é o seguinte, ó. Vem comigo. Tá assim. A minha sequência é essa, ó. P menos 2, P e P mais 3. Ok? Essa é a sequência que eu tenho. O que ele fala para mim é o seguinte, olha, adicionando-se uma constante x a cada um dos termos. Então, como se estivesse falando para mim o seguinte, a minha sequência agora vai mudar. Ela vai passar a ser P menos 2 mais x, que aí ele fala para a gente adicionar essa constante, beleza? Então vai ficar, ó, P menos 2 mais x. O meu segundo termo ia ser o P, só que agora somado com o x, e ia ser o P mais 3 somado com o x. Ok? E aí, ele disse que somando então, ó, essa constante x a cada um dos termos, que a gente passaria a ter uma PG. Essa sequência que está aqui é uma PG. Ok. Como que a gente pode tentar fazer para sair disso daqui? O próprio enunciado chamou a atenção para vocês sobre o que é a definição de PG, pessoal. A ideia da PG é você pegar um número que está depois e dividir por um número que está o quê? Imediatamente antes. O número que está depois tem que ser dividido pelo que está imediatamente antes. E ao fazer essas divisões, a gente vai ter que perceber resultados iguais. Então aqui é o que eu vou fazer. Eu vou deixar indicado isso aqui, ó. Eu vou pegar o P mais X, e vou dividir por P menos 2 mais X. Se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, para que isso aqui seja uma PG, eu vou ter que ter um resultado igual ao disso aqui, ó, de P mais 3 mais X dividido por P mais X, ok? E ó, não se assusta não. A conta aqui, dependendo de como você for fazer, pode ser que dê um pouquinho de trabalho. Você quer pegar e multiplicar cruzado do jeito que está aqui? Pode multiplicar cruzado, beleza? Só que aqui, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte. A gente vai acabar percebendo que esse termo que está aqui, ó, o P mais X, ele aparece em todas as expressões aqui, ok? Quando eu falo isso, o que é a tendência que às vezes passa na cabeça? Ah, então vamos cancelar, né, o P mais X, vamos passar a faca aqui e fazer a festa. Eu sei, porque é uma tentação, não é? Concorda? É muita letra para pouca questão, concorda? É P, X, mais um monte de número, só que você não pode cancelar.
O que a gente vai poder fazer aqui é uma substituição. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou substituir, vou deixar indicado assim, substituindo P mais X por K. Para eu tentar melhorar um pouquinho a minha questão. Então, ó, confere. Onde está aparecendo P mais X, eu vou colocar K. Então, vai ficar assim para mim, ó, K sobre, ó, aqui tem P mais X. Então, isso vira K. Então, meu denominador aqui vai virar o quê? K menos 2. Que vai ter que ser igual a, aqui tem P mais X. Ó, aqui tem P mais X. Eu vou chamar isso aqui de K. Então, vai virar K mais 3 sobre P mais X. O P mais X é o que eu estou chamando de K. E aí eu vou tentar me virar com isso aqui, beleza? Depois a gente só não pode se esquecer que o K não é uma incógnita da questão. As incógnitas da questão são P e X, então depois a gente tem que voltar nessa expressão que está aqui. Mas por enquanto está valendo. E aí eu ia fazer isso aqui, ó. Eu ia deixar indicado que K vezes K ia ter que ser igual a K menos 2, que multiplica K mais 3. Então me ajuda. Estou multiplicando cruzado, tá? K vezes K vai dar K ao quadrado, que vai ficar igual a K vezes K, que é K ao quadrado. K vezes 3 vai dar 3K. Menos 2 vezes K vai dar menos 2K. Menos 2 vezes 3 vai ter que dar menos 6. Então, apliquei distributiva, K vezes K, K ao quadrado, K vezes 3, 3K, menos 2 vezes K, menos 2K, menos 2 vezes mais 3, menos 6. O que vai acontecer? Vocês vão conseguir simplificar isso, vocês vão conseguir cancelar isso aqui, ó. Porque esse K ao quadrado, quando ele fosse passar para cá, K ao quadrado com K ao quadrado, a gente ia cancelar. Então, ia sobrar para mim mais ou menos isso aqui, ó. Que 0, esse K ao quadrado, quando passasse para cá, ia anular. Então, ia ficar 0 é igual a 3K menos 2K, que vai dar K, K menos 6, ok? Então, a gente vai descobrir que 0 é igual a K menos 6, de onde vocês vão descobrir para mim que é como se o meu K tivesse que valer quanto? É como se o meu K tivesse que valer 6. Esse menos 6 ia passar para cá, trocando o sinal. Então, acabei de descobrir, ó, que o meu K vale 6. Beleza. Só que lembrem-se que a questão em momento algum pediu para você descobrir o tal do valor do K, até porque o K fui eu que inventei. O que ele está pedindo para você descobrir é isso, ó. Ele está pedindo para descobrir o valor do X. Vamos ver como que a gente consegue fazer isso? O negócio é o seguinte, a gente não viu que P mais X é igual a K? Então, vou deixar indicado aqui, ó. Como eu sei que P mais X é igual a K, e como eu acabei de descobrir que o K vale 6, então, olha o que a gente vai poder deixar indicado, que P mais X é igual a 6, que é o valor do K. O que ele está pedindo para a gente descobrir? Uma das coisas que ele está pedindo na questão é o valor do X. Então, você vai poder deixar indicado para mim que o X vai ter que ser isso aqui, ó. Vai ter que ser 6 menos P. Tá entendido? Esse P passa para cá trocando o sinal. E aí você deixa indicado para mim, então, que o X tem que ser igual a 6 menos P. Pronto. Isso é uma coisa que você pode falar para mim. Isso, inclusive, já é uma das respostas que a gente tem que marcar, beleza? X igual a 6 menos P, a letra A está valendo, mas ó, a letra B já está fora, a letra C já está fora e a letra E já está fora. As únicas que indicam para mim que o X vale 6 menos P são as letras A e D. Agora vamos descobrir o valor da razão dessa PG. O valor da razão da PG é o seguinte. Como que ficou escrita a nossa PG? Confere aqui comigo, ó. A nossa PG estava assim. P menos 2 mais X. P mais X e P mais 3 mais X. Lembra o que a gente fez? A gente trocou todos esses P mais X, a gente trocou esses caras. Por quanto? Por K. E ó, o K está indicado aqui para vocês, ó.
O K é o P mais X. Então, onde eu vejo P mais X, eu posso trocar por 6, pessoal. Então, aqui, é como se a gente estivesse reescrevendo a nossa PG assim, ó. P mais X vale 6. Então, o meu primeiro termo é 6 menos 2. O meu segundo termo é P mais X. O P mais X é o K. O meu segundo termo vale 6. O meu terceiro termo é P mais X, só que mais 3. O P mais X vale 6. Então, vai ficar dividido por 6. Aliás, o terceiro termo vai ser 6 mais 3. Conclusão, a minha PG é essa aqui, ó. 4, 6 e 9. Essa é a PG. A razão da PG é indicado pela letra Q. E a razão da PG pode ser obtida como? Dividindo-se o que está depois pelo que está imediatamente antes. Então, aqui o 6, se eu fosse dividir por 4, ou o 9, se eu fosse dividir por 6, tanto faz. Se a gente quiser simplificar aqui, 6 por 2 vai dar 3, e 4 por 2 vai ter que dar 2. Então, pronto. Acabamos de descobrir a razão da PG. A razão 3 meios já faz com que o nosso gabarito seja qual? Seja a letra D de dado. Só para conferir que o que a gente fez realmente está coerente, ele ainda tinha pedido a soma dos termos. A soma dos 3 termos dessa PG seria isso aqui, ó. 4 mais 6 mais 9. 4 mais 6 vai dar 10. 10 com mais 9 vai ter que dar 19. Então, tá aqui, ó. A soma dos termos, 19. Então, essas 3 aqui eram as respostas que ele tinha pedido. O valor do X, a razão da PG e a soma dos termos da PG. Tudo isso que está aqui fez com que o gabarito para essa questão fosse a letra D de dado, que a gente já deixou marcado aqui. Ok? Beleza. Então, ó, das questõezinhas que apareceram aí nos anos de 2012, meados de 2012 para cá, 2012, 2013, o que a gente já teve em 2014, foram essas 5. Em comparação a outros assuntos, vocês estão vendo que é um assunto que aparece bem menos, beleza? A gente já teve questões aí que a gente trabalhou que foram de 12 questões, né, assuntos, que a gente teve 12 questões, 10 questões diferentes nesses últimos tempos. Aqui a gente teve só essas 5. Então, é um assunto que pode ser que apareça, tanto que apareceu na última prova de fiscal da Receita, mas não sei se é o mais forte, beleza? Vocês têm assuntos bem mais importantes para vocês focarem. Dá uma olhadinha nisso aqui, dependendo quando estiver chegando pertinho da prova, só para dar uma arrematada, beleza? E aí a última questãozinha que a gente vai resolver vai ser uma que eu vou colocar como de raciocínio dedutivo mesmo, beleza? Um raciocínio sequencial, mas um raciocínio dedutivo. É a nossa questãozinha número 6, tranquilo? Então aqui, questãozinha número 6, tá assim, ó. A partir da lei de formação da sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, calcule o valor mais próximo do quociente entre o 11º e o 10º termo. Então, eu tenho que pelo menos deixar esse exemplo aqui para vocês, porque apesar de nas últimas provas da ESAF ter aparecido realmente questões tratando de PA e PG, mas é esse o nosso objetivo, tentar pelo menos alertar vocês que nem tudo tem que ser PA e PG, pessoal. Essa sequência que está aqui, por exemplo, você não vai conseguir entender isso como uma PA, porque para ser PA é como se fosse uma PA de razão 0 que eu precisaria ter, porque para o 1 virar o 1 eu precisaria ter uma razão 0. Para o 1 virar o 2 já não dá certo, porque aí a soma seria 1. Para o 2 virar o 3, somei 1. Para o 3 virar o 5, somei 2. Então isso aqui não é padrão de PA. Para ser PA eu tenho que sempre somar ou subtrair o mesmo valor, beleza? Isso que está aqui também não é padrão de quê? De PG. Porque você não vai perceber de um número para outro você sempre multiplicando por um mesmo valor, beleza? Do 2 para chegar no 3, você tem que multiplicar por 3 meios. Para o 3 chegar no 5, você tem que multiplicar por 5 terços. Então, você está multiplicando por valores diferentes. Então, é uma questão de sequência, só que é uma situação que envolve uma sequência que não é nem PA e nem PG, beleza? E aí, o que vai acontecer? Aqui, por isso que eu falei no início desse módulo, que dependendo seja interessante, você dá até uma olhadinha em algumas questões da FCC. A FCC é sim uma banca que cobra muito esse tipo de questão. São questões que você tem que tentar descobrir algum padrão. Então aqui, o padrão para essa sequência
é o seguinte, repara, olha para cá, olha esse 2. O 2, ele foi a soma do 1 com 1. Repara o 3. O 3, ele foi a soma do 1 com 2. Repara o 5. O 5 foi a soma do 2 com 3. Vocês estão vendo? Para eu pegar um número e criar esse número, eu somo os dois valores que estavam imediatamente antes dele. Essa sequência que está aqui, ela inclusive é uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci que a gente fala, beleza? É uma sequência em que a gente tem esse padrão que está aqui, ó. A partir do terceiro, a gente sempre soma os dois anteriores. Então aqui, repara, para eu chegar no 13, eu somei os dois anteriores. Para eu chegar no 21, eu somei os dois anteriores. Então aqui, ó, 8 mais 13 deu 21. Então aqui a gente ia seguir nessa balada, né? Você está aqui, ó, primeiro termo, segundo termo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 21 é o oitavo termo. E aí, a gente segue agora. Eu preciso chegar no 10º e no 11º. Então aqui a gente vai ter o 9º termo. Aqui a gente vai ter o 10º termo. E aqui a gente vai ter o 11º termo. Vê se você concorda comigo. O 9º termo, ele teria que vir da soma do 13 com o 21. O 9º termo é o 13 mais 21, ou seja, o meu 9º termo foi o número 44. Qual que seria o meu 10º termo? O 10º termo seria o 21 somado com 44. 21 somado com 44 ia dar quanto? Ó, ia dar 65. Então, o meu 10º termo foi a soma desses dois aqui, ó. E o meu 11º termo seria a soma, então, do 44 com o 65. O 44, se a gente for somar com 65, vai dar 109, ok? Deixa eu só conferir os valores aqui. 13 mais 21, 34. Ah, não, somei errado, aqui dá 34, desculpa. Aí aqui tudo alterou, então, né? Aqui vai ficar 34, aí aqui vai ficar 21 mais 34. E aí o 21 mais 34 vai ter que dar 55. E aí a gente vai ter que somar, na verdade, aqui tudo mudou. Então aqui a gente vai ficar com 34 mais 55, que vai ter que dar 89, beleza? Aí o que ele pediu, pessoal, foi o quociente entre o 11º e o 10º termo. Então, o quociente é uma divisão. A resposta aqui, então, ia ter que ser essa, ó. A divisão do 89 pelo 55. E aí, o 89, quando a gente divide por 55, vocês encontram esse número aqui, ó, que é o 1,618. 1,618. O gabarito para vocês estava indicado lá na letra C, ok? Então, essas questões que envolvem padrões numéricos, elas podem ter padrões os mais variados possíveis. Essa que está aqui, como tem muita gente que até já estudou por algum motivo a sequência de Fibonacci, essa que está aqui teve gente que já marcou a letra C sem nem pensar. Por quê? Ela dá origem ao que a gente chama de número de ouro, vamos dizer, se quiser depois dar uma olhadinha, dá uma pesquisada. É o que a gente chama de número de ouro. O número de ouro tem esse valor, é essa constante, é 1,618, beleza? Então, é um número que está escondidinho aqui por trás da sequência de Fibonacci. Na verdade, a tendência é que, quanto mais termos você colocasse, você ia começar a perceber que se você pegasse o 12º e fosse dividir pelo 11º, se você pegasse o 13º e fosse dividir pelo 12º, o 14º fosse dividir pelo 13º, você ia perceber que na sequência de Fibonacci existe esse padrão. Esses números, o que está depois dividido pelo que está antes, ele acaba, não sempre, não é um valor constante, mas a tendência é que quanto mais valores eu coloque, mais próximo esse quociente do posterior pelo imediatamente anterior, a tendência é que mais próximo ele fique do tal número de ouro, que é o 1,618, beleza? É a tal da razão áurea. Isso aqui, para quem já viu o filme Código da Vinci,
no Código da Vinci. Tem algumas situações lá, algumas cenas do filme Código da Vinci que tem a ver aqui com a sequência de Fibonacci, beleza? É uma sequência interessante. Aqui, pessoal, terminamos a nossa segunda aulinha. Com isso, terminamos o nosso módulo 6. A gente volta daqui a pouquinho, beleza? Tem mais assuntos importantíssimos para a gente tratar. Não sai daí não, fica comigo que eu vou passar. Daqui a pouquinho a gente continua. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Valeu!